Olá, pessoal! Hoje eu e meu grupo falaremos um pouco para vocês a respeito dos acidentes por animais peçonhentos. O meu grupo é composto por mim, Mariana Vilela, pela Maria Gabriela, pela Lohane Alves e pela Luana Mantovani. Inicialmente, o que são esses animais peçonhentos? Esses animais, eles são aqueles que possuem alguma glândula produtora de veneno e algum mecanismo de ação para a inoculação desse veneno. Na maioria das vezes, eles possuem um órgão inoculador do veneno. Os principais representantes desses animais peçonhentos são aranhas, abelhas, escorpiões e serpentes. Esses animais peçonhentos, eles são um grave problema de saúde pública, tendo em vista que eles podem atacar tantos animais, sendo eles tanto animais de zona rural como animais de zona urbana, como os cães e gatos, mas eles também, na maioria dos casos, eles acometem também os humanos. Diante disso, houve a necessidade da criação do Programa de Controle de Acidentes por Animais Peçonhentos, e a gente vai falar um pouco desse programa mais pra frente. Agora eu vou falar um pouco sobre as serpentes no Brasil. Primeiramente, a gente deve saber o que são animais peçonhentos, que são aqueles que têm a capacidade para injetar o seu veneno. O veneno das serpentes ele é uma secreção tóxica que é produzido pelas glândulas de veneno. O ofidismo ele é o mal causado pelas serpentes quando essas inoculam seu veneno na presa ou acidentalmente em outros mamíferos. As serpentes peçonhentas no Brasil, elas possuem 4 gêneros principais que nós abordaremos ao longo da apresentação. As serpentes elas podem ser divididas em 4 grupos, de acordo com a dentição e a sua capacidade de injetar o veneno. São esses: áglifa, as que não apresentam presas capazes de inocular o veneno, como as jiboias e sucuris; opistóglifas, que possuem 2 ou mais presas com suco externo, pelo qual o veneno é injetado, como as falsas corais; proteróglifas, que são dotadas de um par de presas fixas com canal central localizadas na posição anterior do maxilar superior, característica das corais verdadeiras; solenóglifa, que possui um par de presas inoculadoras com um canal central grande, pontiagudas e retráteis localizadas na porção anterior do maxilar superior, que está presente nas jararacas, cascavéis e surucucus. O veneno ele é produzido pelas glândulas de veneno supralabiais presentes nos 2 lados da cabeça ao longo do maxilar. A constituição do veneno é bastante complexa, contendo toxinas com diversas atividades. E algumas dessas ações que tem no veneno são ação proteolítica presente nos venenos brotópicos e laquéticos, ação coagulante e anticoagulante, ação hemorrágica com as enzimas metaloproteinases, ação neurotóxica e ação também miotóxica, além da ação nefrotóxica. As serpentes, elas são caçadoras e alimentam-se principalmente de roedores, sendo encontradas próximas às fontes de seu alimento. O homem e os animais de grande porte não fazem parte do cardápio dessas serpentes peçonhentas. Porém, quando elas se sentem provocadas ou ameaçadas, elas irão se defender por instinto. Assim, os acidentes acontecem principalmente por aproximação indevida. Agora falando um pouco sobre o acidente botrópico. Estas serpentes, elas possuem o final da cauda lisa, fosseta loreal, dentição sonelóglifa e comportamento agressivo. O seu veneno possui 4 atividades fisiopatológicas, que são a proteolítica, coagulante e anticoagulante, vasculotóxica e nefrotóxica, sendo a insuficiência renal aguda uma sequela que pode acontecer com o paciente. O processo inflamatório local agudo é potencializado pela atividade coagulante do veneno, pois ocorre a formação de trombos na microvasculação, responsáveis pela hipóxia do animal. Todas as espécies de animais domésticos são afetados pelo veneno brotópico, mas os mais sensíveis ao veneno são os equinos, seguidos pelos ovinos, bovinos, caprinos, caninos, suínos e felinos. Os sinais clínicos locais são caracterizados por dor intensa, edema e hemorragia.
Já os sinais sistêmicos incluem hemorragias em mucosas ou subcutâneas, prostração, inapetência, apatia, taquicardia, taquipneia, hipertemia e melena. O diagnóstico ele é feito pela presença de serpentes no ambiente, ocorrências de acidentes anteriores e as manifestações clínicas, com destaque para o edema no local da picada, os achados laboratoriais, principalmente o aumento no tempo de coagulação ou a incoagulabilidade do sangue, além do aumento do tempo de protombrina e o tempo de tromboplastina parcial ativada. A confirmação do diagnóstico ela é feita pela resposta à soroterapia antibotrópica. O tratamento específico ele é feito com o soro antibotrópico ou soro antibotrópico crotálico, em quantidade suficiente para neutralizar pelo menos 100 mg de veneno, e é administrado por via preferencialmente intravenosa de forma lenta. Em casos graves, a quantidade do soro pode ser aumentada o suficiente para neutralizar 200 ou 300 mg do veneno. A administração do soro por outra via é menos efetiva do que a via intravenosa. A avaliação da eficácia da soroterapia ela é feita por meio de testes para avaliação da coagulação sanguínea. Se após 4 a 6 horas da administração do soro antibotrópico o sangue permanecer incoagulável, é indicada a administração novamente do soro na dose inicial. O tratamento de suporte também é muito importante. A fluidoterapia ela é constituída de solução fisiológica ou de Ringer, enquanto o animal não puder ingerir água. E as infecções secundárias devem ser tratadas com antimicrobianos de ampoexpecto. Na foto, nós temos, no A, a jararaca da mata, o B, uma jararaca-sul, o C, uma caiçara, no D, uma jararaca cruzeira e o E, um urutu. As serpentes do gênero Crotalus, conhecidas popularmente como cascavel, elas são robustas, não são agressíveis e são pouco ágeis. Elas possuem fosseta loreal, dentição solenóglypha e um chocalho, ou guizo, que é localizado na extremidade da cauda. No Brasil, há apenas uma espécie. Os acidentes crotálicos geralmente ocorrem nas primeiras horas da noite, porque essas serpentes saem para caçar nesse período. O veneno crotálico ele é uma mistura complexa de proteínas polipeptídeos com ações neurotóxicas, miotóxicas e coagulantes. Os sinais clínicos do acidente crotálico em cães incluem ataxia, paralisia flácida da musculatura, sedação, midríase, paralisia do globo ocular, mialgia e cialorreia, além de perda dos reflexos superficiais e profundos, vômito, dispneia e insuficiência respiratória. Em bovinos, os sinais são inquietação e desconforto, seguidos de apatia, letargia, edemaciação discreta no local da picada, tremores, incoordenação motora e decúbito. E em equinos, inclui o aumento do volume no local da inoculação do veneno, apatia, cabeça baixa, mioclonias, dificuldade de movimentação, como arrastando as pinças no solo, decúbito e dificuldade para se levantar, reflexos auriculares reduzidos e redução da temperatura retal. O diagnóstico clínico deve ser feito pelo histórico, quadro clínico apresentado e achados de patologia clínica. Nos bovinos, o diagnóstico diferencial deve ser feito principalmente com botulismo, e a confirmação do diagnóstico pode ser realizada pela detecção do veneno circulante por meio do teste de ELISA. O tratamento específico ele é feito com soro anticrotálico ou antibotrópico crotálico, antiofídico, administrado por via intravenosa. A quantidade de soro deverá ser suficiente para neutralizar pelo menos 100 mg do veneno. Além disso, diversas medidas de suporte são empregadas, por exemplo, a sondagem vesical para evitar a retenção urinária em decorrência da atonia vesical, fluidoterapia com solução fisiológica ou Ringer, associada à administração de diuréticos para induzir a diurese, assim mantendo a fluidoterapia até o término da mioglobinúria. Alimentação interal ou parenteral e administração de água com seringas poderão ser necessários por causa da depressão neurológica grave. Se necessário, a mialgia poderá ser aliviada com a administração de analgésicos opioides. O paciente ele deve ser monitorado após a soroterapia por meio do tempo de coagulação
e da concentração plasmática de fibrogênio, além da avaliação da depressão neurológica. E se o animal não apresentar uma melhora do quadro após 8 a 12 horas do início do tratamento, é realizada novamente a administração de metade da dose inicial do soro. A recuperação completa do animal pode durar uma semana ou mais, podendo haver complicações durante esse período. Por isso, o ideal é o internamento do paciente. O acidente laquético é causado por serpentes peçonhentas do gênero Lachesis, conhecida popularmente como a surucucu. Elas são serpentes ovíparas e grandes que podem chegar até a 3,5 metros de comprimento. Apresentam fosseta loreal e cauda com as últimas fileiras de subcaudais modificadas e eriçadas, terminando em forma de espinho. O bote ele pode ultrapassar 50% do seu comprimento total. E apesar de ser popularmente considerada agressiva, isso não parece ser real, pois o acidente laquético é pouco frequente, representando 1,4% do total de acidentes em humanos por serpentes peçonhentas, mas deve ser sempre considerado grave. O veneno laquético ele apresenta atividades fisiopatológicas semelhantes às do veneno brotópico, com atividades coagulantes do tipo trombina, hemorrágica e inflamatória, além de também necrosantes. A sintomatologia clínica do acidente laquético ainda não está descrita em animais domésticos, mas em humanos os sinais clínicos locais são frequentes, com dor acentuada, eritrema, edema, equimose e pode progredir para todo o membro. Podem surgir também bolhas de conteúdo sero-hemorrágico e complicações como síndrome compartimental, necrose, déficit funcional do membro. O tratamento ele deve ser feito com soro antilaquético ou soro antibotrópico laquético, em quantidade suficiente para neutralizar 250 a 400 mg do veneno laquético. O soro antibotrópico ele não é eficaz para o tratamento do acidente laquético, principalmente por não reverter a ação coagulante do veneno. Na medicina veterinária, algumas empresas produzem o soro polivalente veterinário, que contém anticorpos para o antiveneno laquético. Como tratamento complementar para pacientes com bradicardia, com estabilidade hemodinâmica, está indicado o uso de sulfato de atropina. Pacientes que estão com hipotensão e ou choque devem ser tratados com fluidoterapia e, se necessário, drogas vasoativas. O tratamento local das feridas deve ser feito com antisséptico e deve-se proceder à antibiótico-terapia. Também deve ser administrado analgésicos opioides e, para redução do edema, anti-inflamatório esteroidal, como a dexametasona. O acidente elapídico é causado por serpentes da família Elapidia, dos gêneros Micrurus e Leptomicrurus. No Brasil, há 19 espécies de micrurus e 3 de leptomicrurus, que são as cobras corais. O acidente lapídico é raro no Brasil, pois essas serpentes apresentam comportamento não agressivo e são de habitat semi-subterrâneo. Elas são serpentes de tamanho mediano, medindo 30 centímetros a 1,20 m, que apresentam anéis corporais de colorações pretas, amarelas, brancas e vermelhas, que são bem características. Os olhos são pequenos, com pupilas arredondadas, possuem dentição proteróglifa e não têm fosseta loreal. Uma característica marcante é o comportamento de levantarem a cauda de forma semi-enrolada, o engodo caudal, quando elas se sentem ameaçadas. O veneno elapídico possui ações neurotóxica, mionecrótica e edematogênica, além de hemorrágica, sendo apenas duas as primeiras de importância clínica. O veneno de algumas espécies de micrurus também apresentam ação anticoagulante. A principal ação do veneno é neurotóxica. Outra ação do veneno é a mionecrose, provocada pelo influxo de cálcio causada hiperconcentração dos miofilamentos, danos mitocondriais e ativação das fosfolipases dependentes de cálcio. Os sinais sistêmicos observados são vômito, face miastênica, com ptose palpebral bilateral simétrica ou assimétrica, flacidez dos músculos da face, turvação visual, diplopia, oftalmoplegia,
dificuldade para deglutição e mastigação, cialorreia, pitose mandibular, mialgia generalizada e dispneia restritiva e obstrutiva. A morte ela pode ocorrer por falência respiratória em decorrência da paralisia da musculatura torácica intercostal e também pelo acúmulo de secreções, evoluindo para uma paralisia diafragmática. O tratamento ele é específico, feito com soro anti-elapídico, mas esse soro é difícil de ser encontrado para o uso veterinário, sendo usual, então, apenas o tratamento de suporte. A utilização de anticolinesterágicos, como a neostigma ou piridoxigma, é indicada para reverter o bloqueio colinérgico na junção neuromuscular promovido pelo veneno. Como a morte pode ocorrer por parada respiratória, deve ser feita uma ventilação artificial do paciente. E na imagem nós temos uma coral verdadeira. Para vocês então um pouquinho sobre os acidentes por escorpiões, conhecido como escorpionismo, no qual os escorpiões, assim como as aranhas, são artrópodes quelicerados e são conhecidas cerca de 1.500 espécies em todo o mundo, com 20 famílias e 165 gêneros catalogados ao redor do globo. Os escorpiões são habitantes dos mais diversificados ambientes e climas, não estando presente apenas nos polos. No Brasil, a família Buthidae é de maior importância e nesta o gênero Titulus é de maior relevância para a saúde pública e na medicina veterinária. As espécies Titulus cerulatus, Titulus baiensis e Titulus estigmurus, sendo conhecidas vulgarmente como escorpião amarelo, escorpião marrom e escorpião do Nordeste, respectivamente, são as espécies que habitam o Brasil. E aqui na imagem a gente tem a representação dos animais, né? O escorpião amarelo, que é o Titulus cerulatus, o Titulus baiensis, que é o escorpião marrom, o Titulus obscurus, que é o escorpião preto, e o estigmurus, que é o escorpião. Além disso, os escorpiões têm o hábito de viver em locais com entulhos e materiais empilhados, onde ele possa se esconder. Eles são caçadores noturnos e se alimentam basicamente de insetos. Então, a presença destes em locais apropriados para seu alojamento são fatores que favorecem a presença de escorpiões no ambiente peri- e intradomiciliar. A excelente adaptação ao ambiente próximo ao homem, aliada à falta de predadores naturais, são fatores associados ao crescimento exorbitante de casos de acidentes nos últimos anos, sendo aproximadamente 8.000 casos ao ano na década de 90 para os quase 80.000 ao ano registrados no ano de 2016, os casos. As regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste são as que apresentam maior ocorrência de acidente. Além disso, podemos dizer que a composição da peçonha dos escorpiões é variável entre as espécies e também entre os indivíduos e regiões geográficas, em decorrência das condições ambientais e do tipo de alimentação. A determinação do sinal clínico apresentado pelo animal depende do local e neurotransmissor liberado, em que a gravidade do acidente varia de acordo com a quantidade de peçonha aplicada, espécie do escorpião, condições do Telson, número de ferroadas, predominância dos efeitos simpáticos ou parasimpáticos, peso e idade da vítima, em que jovens e idosos são mais sensíveis, e da variação individual. Uma característica comum do escorpionismo é o rápido início dos sinais clínicos após a picada, por causa da rápida distribuição dos componentes do veneno inoculado, e a gravidade pode ser determinada em 1 a 2 horas após o acidente. No Brasil, a maioria dos acidentes notificados é de gravidade leve, em que o acidente pelo Titulus cerulatus promove os quadros mais graves, em que os sinais clínicos de um acidente escorpiônico ele pode ser leves, moderados ou graves, em que os sinais clínicos leves são dor e parestesias locais. Nos sinais moderados, a gente tem a dor local intensa, náuseas,
vômitos, cialorreia, agitação ou sonolência, taquicardia, taquipneia e picos hipertensivos. Nos sinais clínicos graves, a gente tem sinais da forma moderada, associados a vômitos profusos, hipotermia, hipermotilidade gastrointestinal, desorientação, hiperatividade, taquicardia sinusal ou bradicardia, arritmias cardíacas, extracistólias, taquipneia, hiperpneia ou bradipneia, hipertensão ou hipotensão. E o animal, ele também pode apresentar rinorreia, convulsões e choque cardiogênico, e a morte, ela acontece por colapso circulatório na maioria dos casos. O diagnóstico, além do estado do animal, pode ser realizado também a avaliação cardiográfica, no qual a gente faz um ou um ecocardiograma no animal, onde serão possíveis a gente analisar as alterações similares às da insuficiência cardíaca congestiva. A gente pode fazer a radiografia torácica, onde pode mostrar quadros de congestão e edema pulmonar. A gente pode fazer uma avaliação hematológica, onde essa podem aparecer alterações no níveis séricos de creatinoquinase e suas frações, como aspartato, aminotransferase e lactato desidrogenase. O tratamento do escorpianismo, assim como para acidente com aranhas, o tratamento é sintomático. E este baseia-se em se houver dor local provocada pela picada, é combatida com anestésicos locais sem vasoconstritor, como a lidocaína 2%, em que a gente faz de 2 a 4 ml, podendo ser repetida até 3 vezes em intervalo de 30 minutos, ou a bupivacaína a 0,5%, né, concentração. Em caso de dor muito intensa, é recomendado o uso de analgésico potente como os opioides. Podemos fazer também o uso da prazosina, que é um antagonista de receptores alfa-1 adrenérgicos, em que essa é utilizada para diminuir a resistência vascular periférica e promover a melhora do retorno venoso e reduzir a pressão de enchimento cardíaco. Também nos casos de edema pulmonar, recomenda-se o uso de diuréticos, como a furosemidas, anti-inflamatório não esteroidais ou corticosteroides, e deve-se também manter o animal na fluidoterapia e sob observação por pelo menos 24 horas. Agora, vou falar um pouquinho para vocês a respeito das aranhas. O araneísmo, ele significa o quadro clínico ocasionado pelo envenenamento decorrente da inoculação da peçonha da aranha. Esse veneno, ele é inoculado por um par de ferrões, que na maioria das vezes ele é localizado na parte anterior da aranha. Tem algumas aranhas que têm importância na saúde pública, e elas possuem 3 gêneros, que são Loxosceles, Phoneutras e Alatrodextrus. Vou falar um pouquinho para vocês agora sobre a Loxosceles. Elas são consideradas, o nome vulgar delas, como aranha marrom ou aranha violino. Elas não são uma espécie agressiva. Ela geralmente pica quando ela é comprimida contra a parede, geralmente quando humanos calçam sapatos ou os animais, eles acidentalmente esbarram por essa aranha. Ela é uma aranha bem pequena, o corpo dela possui 1 centímetro e contando com as patas, ela pode chegar no comprimento de até 3 centímetros. A aranha marrom, ela é uma aranha de hábitos noturnos e elas fabricam teias irregulares. Elas geralmente se escondem embaixo de móveis, embaixo de quadros, dentro da garagem. Geralmente são ambientes com pouca iluminação. Eu trouxe para vocês uma curiosidade, que no período de 2001 a 2006, no Brasil foi notificado 42.490 casos de ataque pela aranha Loxosceles em humanos, de acordo com o Ministério da Saúde. Como nossa matéria se trata de saúde pública, eu achei interessante trazer esses dados para vocês acerca desse acidente em humanos também. Os sinais clínicos do ataque pela aranha marrom. Eles podem ter duas formas de quadro. Eles podem ser na forma cutânea,
e pode também ser na forma cutânea visceral, que é, no caso, o quadro sistêmico. Nessa forma cutânea é uma forma mais localizada. Aí há a presença de uma placa eritematosa, que essa placa ela rapidamente progride, e logo após esse aparecimento da placa, pode ter o aparecimento de edemas e bolhas na área local. E após essa lesão, ela for totalmente delimitada, e na maioria das vezes ela é uma lesão extensa, a formação de áreas necróticas, que elas são áreas necróticas ressecadas, e posteriormente essa lesão vai vir a ser uma lesão ulcerada. Nesse quadro mais localizado, pode ter algumas reações sistêmicas, como febre, cefaleia, que é dor de cabeça, né? Náusea, mal-estar, vômito, e também a gente tem o quadro sistêmico. No quadro sistêmico, geralmente ele se inicia após 24 horas. Nesse quadro, é muito comum a presença de febre, de astenia, vômitos, também cefaleia, que é dor de cabeça. Em alguns casos mais graves, pode levar até a quadros de convulsão e coma nos animais. Só que o que é mais característico dessa espécie de aranha é a forma dela nos casos mais graves, que é principalmente a insuficiência renal aguda, que pode levar o animal a um quadro de choque e o animal pode vir à morte depois de 8 a 10 dias. O tratamento, então, do ataque pela aranha marrom é composto por compressas frias no local da lesão, fluidoterapia suporte. Essa fluidoterapia ela é indicada na maioria dos casos de ataque por aranha. E temos também um medicamento que se chama dapsona, que ele é utilizado como inibidor da função leucocitária, que ele impede a progressão da lesão. A dose dele é de 1 mg por quilo, de 3 vezes ao dia, durante 10 dias. A dapsona ela não é indicada para ser utilizada em gatos, só que ela tem sido bastante usada, mas o seu período de tratamento ainda é um caso de discussão. No Brasil, a gente é produzido, né, 2 tipos de soro. Um soro especificamente antiloxocélico, que é esse SALOX, e tem outro tipo de soro, que é o soro antiaracnídico geral, que é o SAAR. Só que há uma escassez de estudos acerca desses soros e o poder de ação deles, de neutralizar os efeitos da picada, eles ainda estão sendo estudados. Agora sobre a fonêutria, que é considerado um acidente fonêutrico. A fonêutria, ela é chamada vulgarmente de aranha armadeira. A título de curiosidade, o nome fonêutria, ele vem do grego e significa a que mata. Aí já dá pra ter uma noçãozinha, né, do poder dessa aranha. É uma aranha bastante agressiva e ela assume uma posição de defesa, e o salto dela pode ter até 40 centímetros de distância. O corpo dela pode atingir de 4 a 5 centímetros e até 15 centímetros de envergadura no momento do ataque. Elas são aranhas caçadoras que têm atividade noturna. E elas são uma espécie de aranha que não constroem teias. Elas vivem ou em bananeiras ou dentro de casa, e normalmente elas procuram um lugar mais quentinho, então os ataques eles ocorrem mais no inverno. Os sinais clínicos consistem em dor intensa no local, é o sinal mais frequente, edema, eritema, que são áreas avermelhadas, além de, em casos mais graves, parestesia, sudorese, pode também ter alteração visual do animal, midríase, tremores, prostração, dispneia, hipotensão, a hipotermia, taquicardia
e síncope, além de êmase. Os sinais clínicos eles podem ser classificados como leve, moderado e grave, e normalmente em cães é comum que esses animais eles venham a óbito devido à picada da aranha armadeira. Isso porque os cães eles são uma espécie que são mais sensíveis ao veneno da fonêutria. Para tratamento, então, pode-se realizar uma infiltração de analgésicos, opioides, ou dipirona, ou anti-inflamatórios não esteroidais. Em humanos, eles utilizam infiltração de anestésico também, só que em animais não é tão comum. Em casos que vai ter espasmo muscular, pode-se usar diazepam, visto que os animais também, em alguns casos, vão apresentar convulsão. Também pode-se utilizar o soro antiaracnídeo, o soro geral, o SAAR, e quando disponível no local, é ideal fazer a sua utilização. Em relação ao acidente latrodéctico, ele é causado pelo gênero Latrodectus, que eles são vulgarmente chamados de viúva negra. A viúva negra, ela não é uma aranha agressiva. Geralmente as fêmeas chegam a ter 2 centímetros de comprimento e os machos eles são bem menores. Eles costumam ter de 2 a 3 milímetros de comprimento. As viúvas negras, elas têm o hábito de viver em grupos. Elas fazem teias irregulares em arbustos, em gramas, em pedra. E eu coloquei aqui uma fotinha para vocês. Os sinais clínicos, então, da picada pela viúva negra. Dor local, eritrema, que no caso são áreas avermelhadas, sudorese localizada, além de tremores, estabilidade. Também há casos que pode ter contração muscular. E em casos mais graves, o animal pode ter distúrbio de comportamento e até mesmo chegar a ter choque. O tratamento, então, do ataque latrodéctico consiste em analgésico, como na maioria dos casos. Pode-se fazer também o uso de diazepam, que são benzodiazepínicos. No caso do acidente latrodéctico, usa também glutonato de cálcio para amenizar um pouco dos sintomas e de evolução. Também pode usar clorpromazina e, além de, se necessário, fazer suporte de oxigênio para o animal. Geralmente no tratamento da viúva negra, né, da picada da viúva negra, não se faz o uso da fluidoterapia. Então, só para finalizar, umas medidas de prevenção acerca desses ataques por aranha é manter os jardins limpos e a grama parada, principalmente quando o animal ele costuma ficar no jardim, limpar terrenos vizinhos também, principalmente quando se trata de lotes baldios, vedar frestas e buracos nas paredes, nos assoalhos, buracos no teto, combater também a proliferação de insetos para evitar, assim, o aparecimento das aranhas e também preservar os inimigos naturais das aranhas, que podem vir a se alimentar delas, como o lagarto, sapo, galinha, coruja, entre outros animais. Olá, eu sou a Maria Gabriela, vou falar um pouco sobre o Programa Nacional de Controle de Acidentes por Animais Peçonhentos. Como que funciona, os outros sistemas de informação que estão vinculados a este programa, quais são as medidas desse programa, como que ocorre a notificação. Bom, o Programa Nacional de Controle de Acidentes por Animais Peçonhentos tem como objetivo diminuir a casuística dos acidentes causados por este grupo de animais, através de programas de monitoramento e orientação da população, além do uso adequado da soroterapia. A gente tem outros sistemas de informação em saúde que estão vinculados ao Programa Nacional de Controle de Acidentes por Animais Peçonhentos. Dentre estes, a gente tem o Sistema de Informações Antiveneno, o CIAV, os Sistemas de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, o Centro de Referência Estadual em Toxicologia,
e a Coordenação Nacional de Controle de Zoonoses e Animais Peçonhentos. Cabe ressaltar que o Programa Nacional de Controle de Acidentes por Animais Peçonhentos, ele é coordenado pelo Centro de Informações Antiveneno, CIAV, e pelo órgão da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Bom, o Programa Nacional de Controle, em conjunto com outros sistemas de informação, é o que torna, uma ferramenta importante para facilitar a formulação de medidas preventivas, programas de saúde e para determinar algumas características epidemiológicas dos acidentes. O CIAV é o órgão responsável pela orientação da população para a prevenção desses acidentes, além de que é ele que realiza a capacitação de profissionais da saúde para o diagnóstico e tratamento dessas vítimas. Ele realiza também a vigilância dos acidentes por animais peçonhentos e alguns dos planejamentos e distribuição dos soros antiveneno nos estados. É através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, que são realizadas as notificações, pois uma vez que esses acidentes, eles são de notificação compulsória. O Programa Nacional de Controle de Acidentes por Animais Peçonhentos é o órgão responsável por determinar as características epidemiológicas dos acidentes. Isso com base na distribuição geográfica, uma vez que a ocorrência principalmente dos acidentes ofídicos, ele está relacionado com fatores climáticos, o aumento da atividade humana nos trabalhos no campo. Por exemplo, na região sul, sudeste, centro-oeste, geralmente há um aumento no número de casos, principalmente entre o setembro a março. Já na região nordeste, os acidentes eles aumentam principalmente entre janeiro a maio. Além de que o programa ele é responsável por determinar algumas abordagens específicas da vigilância e controle dessa fauna peçonhenta. Isso de acordo com cada necessidade regional, É ele que orienta a distribuição e utilização dos soros antivenenos. Cabe ressaltar que houve um período por volta de, 1993, que a obrigatoriedade das notificações estava intimamente ligada à crise da produção do soro. Ou seja, teve um período que teve em falta e as notificações elas eram compulsórias justamente para tentar controlar. Ele também é responsável por promover a orientação da população para a prevenção desses acidentes. Lógico que tudo isso é feito em conjunto com aqueles sistemas de informação de saúde que foram citados anteriormente. A notificação de acidente por animais peçonhentos é feita pelo Sistema Nacional de Agravos de Notificação. Em consequência do alto número de notificações, esse agravo por animais peçonhentos foi incluído na lista de notificações compulsórias do Brasil. Ou seja, todos os casos que devem ser notificados ao governo federal imediatamente após a confirmação. Além de que os acidentes por animais peçonhentos, especialmente os acidentes ofídicos, foram incluídos pela Organização Mundial da Saúde, OMS, na lista de doenças tropicais negligenciadas, que acometem principalmente, ou seja, estão relacionadas às populações pobres que vivem mais na localização de áreas rurais, Bom, sempre que há uma notificação, deve-se preencher a ficha de notificação. Nela deve conter o município de ocorrência do acidente, a unidade de saúde em que o paciente foi tratado, os dados pessoais do paciente, de onde que ele é, se ele está deslocado da região dele para aquela região que ocorreu o acidente, os dados complementares do caso. Seria o local e tempo ocorrido da picada, se o paciente ele teve a presença de alterações miotóxicas, hemolíticas e neurolíticas. Bom, também é feito uma avaliação do paciente sobre o momento que ele foi picado até
o tempo decorrente do tratamento, como que ele reagiu a isso, as alterações no local da picada, especificar a alteração que ocorreu, o tipo do animal peçonhento, se foi uma serpente, um escorpião, uma aranha, se foi utilizado nesse paciente um bloqueio anestésico e toda a evolução do quadro deste paciente. Tudo isso deve ser listado nessa lista de notificação. O tratamento que foi utilizado, a classificação do caso, se foi um caso leve, moderado ou um caso grave. Portanto, podemos ter em mente algumas considerações, como o escorpianismo, o fidismo e acidente por aranha é um problema de saúde pública em várias partes do mundo, constituindo uma ameaça frequente ao bem-estar e qualidade de vida de uma população. Em que o veterinário, como agente total da saúde única, tem um dever de repassar informações sobre a prevenção e cuidado com acidentados, bem como sobre a preservação de espécies, visto que existem espécies inofensivas ao homem e aos animais. E também é dever do médico veterinário esclarecer sobre mentiras e mitos propagados sobre esses importantes integrantes da nossa fauna e ajudar a eliminar conceitos errados que os tornam animais injustiçados e pela ignorância e desconhecimento injustamente perseguidos e mortos. Aqui são nossas referências bibliográficas e muito obrigada!